Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à aula, tá? Então, nós vamos falar agora à tarde. Pela manhã nós falamos um pouquinho da parte introdutória da disciplina e aí a gente vai continuar aqui com o sistema digestório, tá, gente? É um sistema importante, vocês precisam conhecer as estruturas, né? Então, vocês são profissionais da área da saúde. E é importante conhecer os sistemas do corpo humano. Então, o sistema digestório, ele também pode ser conhecido como trato digestório. Ele é um tubo oco que se estende da cavidade bucal até o ânus, ou seja, ele inicia pela boca e passa por todo um percurso e finaliza no ânus, tá? Sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas vamos incluir dentro do sistema digestório a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Essas são as estruturas que compõem o sistema digestório na sequência, tá? Junto tudo ali, nós temos em torno de 9 metros de comprimento, tá? Isso, é claro, pode variar de pessoa a pessoa, pode ser menor, pode ser maior. Isso depende muito da estrutura, da estatura e tudo mais. Os órgãos digestórios também a gente pode incluir algumas estruturas que são acessórias e também alguns órgãos que nós chamamos de órgãos anexos, ou seja, estruturas, outros órgãos que participam também do processo de digestão, tá? Então, das estruturas acessórias, nós podemos incluir dente, língua, as glândulas salivares. E os órgãos anexos, nós podemos incluir fígado, vesícula biliar e pâncreas, tá? E aí a gente entra dentro das funções do sistema digestório. Então, primeiro, o sistema digestório ele tem por função aproveitar pelo organismo as substâncias estranhas ditas alimentares. Então, tudo que nós ingerimos, pessoal, ao final ou durante o processo de digestão humana, esses nutrientes serão absorvidos e eles deverão ser utilizados em processos vitais do nosso corpo, tá? Acontece também dentro do sistema digestório a transformação mecânica e química das macromoléculas, ou seja, dos alimentos. Então, nós ingerimos um alimento, que nós chamamos de macromoléculas, e através da transformação mecânica, que é a mastigação, mais a digestão, através das enzimas digestivas, elas vão diminuir de tamanho para que a gente consiga deglutir, para que o nosso corpo consiga quebrar em moléculas mais menores ainda, né? E também absorver através das paredes, trato gastrointestinal, os nutrientes necessários. E é claro também que no sistema digestório acontece um processo chamado de digestão humana. Tá? Digestão alimentar, na verdade. Então, nós temos 6 processos que participam do processo de digestão. Então, o primeiro processo é a mastigação, que acontece através da mastigação lá na cavidade bucal, onde a gente vai desintegrar parcialmente os alimentos, tá? Segundo processo, deglutição. A deglutição, ela conduz o alimento através da faringe para o esôfago, tá? Então, é o ato de a gente engolir, certo? Nós temos o terceiro, ingestão, que é quando acontece a introdução do alimento no estômago. Então, quando o alimento chega no estômago, isso se chama de ingestão. E a digestão, que é o quarto processo, ela acontece, gente, principalmente no estômago e no intestino delgado. Tá? Ela pode sim acontecer em outras partes do trato digestório, como por exemplo a boca e tudo mais, mas o processo de digestão alimentar, ou seja, a quebra pelas enzimas digestivas, acontece principalmente no estômago, né, através do ácido hidroclorídrico, e também acontece lá no sistema digestório, no intestino delgado. Então, no intestino delgado também finaliza-se o processo final de digestão. No intestino também nós temos o processo chamado de absorção. Então, através dos capilares, que são pequenos vasos sanguíneos, ele vai absorver esses nutrientes que vai cair no sangue, né? E depois que cai no sangue, gente, ele atinge todo o nosso corpo. E a excreção, que é o último processo da digestão, então aquilo que não foi absorvido pelo nosso corpo,
ele vai ser eliminado através da defecação, da evacuação, tá? Então aqui essa imagem ela mostra resumidamente, né, as estruturas, tanto os órgãos que fazem parte do sistema digestório, que tem contato com o alimento, quanto as estruturas que são anexas, né? Ou seja, elas não têm contato direto com o alimento, mas ela participa do processo de digestão. E aí a gente fala aqui um pouquinho de cada estrutura para vocês terem conhecimento, né? Como eu falei para vocês, o alimento ele inicia-se entrando pela boca, cavidade oral. A cavidade oral é formada por dentes, língua, palato, que é essa estrutura que nós chamamos de céu da boca, e glândulas salivares, tá? Essas são as principais estruturas que vocês encontram, que nós podemos encontrar dentro da cavidade oral. E todas essas estruturas, elas participam de forma ativa do processo de digestão mecânica e também inicia-se o processo de digestão química através da saliva, tá? Nessa visão a gente consegue ter uma visão muito melhor da estrutura, né, da cavidade oral, mostrando ali dentes, palato, lábios, úvula, amígdalas e língua, tá, gente? Então a língua também ela é uma estrutura muito importante no processo do sistema da digestão, né, do processo de mastigação, certo? A língua, gente, ela participa no processo da mastigação, assim como também no processo de deglutição. Então é a língua que leva o alimento para os dentes, para que a gente consiga mastigar, assim como também é a língua que empurra, né, o bolo alimentar depois de mastigado para faringe, para a gente poder deglutir. Dentro da cavidade oral, nós temos glândulas salivares, e essas glândulas salivares, elas participam do processo de digestão química já na boca, tá? E como vocês podem ver, essas glândulas, elas são localizadas aqui na região da parótida, a sublingual, que é embaixo da língua, e a submaxilar, que é embaixo do maxilar, né, gente? Então, essas glândulas, inclusive, a gente pode dar exemplo daqueles alimentos que visivelmente são gostosos, o nosso olfato também, para o nosso olfato é bem atrativo, e a nossa boca enche de saliva, né, quando a gente quer comer algo, ou quando a gente acha algo muito interessante para o nosso paladar. Então aqui, resumidamente, a boca, nós temos o dente que tritura o alimento, a língua que auxilia os dentes, promove a sensação dos sabores, né? Então o amargo, o doce, o azedo, o salgado, tudo é perceptível através da sensação da língua, pela língua. E também auxilia na função de deglutição. E as glândulas salivares, né, além da produção da saliva, ela também umidifica e lubrifica o alimento, tá? Então, para a gente conseguir deglutir o bolo alimentar, nós precisamos mastigar para que ele seja envolvido num muco, tá? E como se fosse um lubrificante. E esse muco também, gente, da mastigação, né, da nossa saliva, ela tem uma função importantíssima, que é proteger a parede do nosso estômago. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a faringe. A faringe, ela é uma estrutura que fica aqui logo depois da cavidade oral, né, onde ela emenda aqui com o esôfago. A faringe, gente, só para pontuar aqui, a faringe, ela é uma estrutura que ela é anexa a dois sistemas. Ela é anexa tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, a faringe, lá na faringe nós temos duas válvulas, e essas válvulas, elas são chamadas de glote e epiglote, tá? E essas válvulas, elas impedem que o alimento entre para os pulmões, tá? E quando nós vamos mastigar, vamos engolir, né, a gente não consegue respirar ao mesmo tempo. Inclusive, quando a gente respira durante o processo de deglutição, a gente acaba se engasgando, né? Depois da faringe, o bolo alimentar ele vai seguir para o esôfago. O esôfago ele só tem uma função específica ali, tá, gente? Levar o alimento até o estômago. E aí, o esôfago ele é uma estrutura muscular. Ele é composto por músculo liso. E esse músculo liso, ele auxilia num processo chamado de peristaltismo,
tá, gente? O peristaltismo, ele acontece devido à presença do bolo alimentar no esôfago. E aí, quando o bolo alimentar ele entra no esôfago, ele vai exercer uma pressão em cima do bolo para empurrar e embaixo para relaxar para o bolo descer, tá? Então, esse é o processo que auxilia na deglutição e na ingestão do alimento. O estômago, ele é uma dilatação do tubo digestório, ele se localiza entre o esôfago e o intestino delgado. Ele consegue armazenar cerca de 1 a 2 litros de alimento, tá, gente? Então, ele é um órgão da estrutura do sistema digestório em relação a diâmetro, ele é bem maior, tá? Em relação a comprimento, nós podemos falar dos intestinos. Qual é a função do estômago? O estômago, obviamente, a principal função dele é a digestão do alimento, tá? Então, o estômago ele consegue produzir o seu próprio ácido, ou seja, o seu próprio suco gástrico. E esse suco gástrico, ele é rico em enzima digestiva e ácido hidroclorídrico, que são substâncias importantes para o processo de digestão. Entre outros também, outras funções que nós citamos aqui, mas a principal é o processo da digestão, né? O estômago ele apresenta 2 válvulas, e essas válvulas elas acabam impedindo ou o retorno do alimento ou a saída prematura desse bolo. Por quê? Porque ele precisa ser quebrado, ele precisa ser digerido para que o alimento continue o percurso, tá? E assim aconteceu o processo de absorção que acontece lá nos intestinos. O estômago, ele tem a presença de 2 substâncias. Então, primeiro, o suco gástrico, tá, gente? Lembrando que esse suco gástrico são rico em enzimas digestivas, e ele tem por função quebrar as moléculas do alimento, diminuindo ali para ajudar no processo de absorção logo após o processo de digestão. Além disso, nós temos também a presença do muco. E esse muco ele tem a função de lubrificar o bolo alimentar e proteger as paredes gástricas. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente mastiga o alimento e a gente engole, ele vai coberto por um muco que, além de ajudar a lubrificar para a comida descer mais leve, ele vai também proteger a parede do estômago. Então é por isso que quando nós comemos, a gente não podemos ingerir líquidos, ou seja, água, suco ou qualquer outro tipo de líquido. Porque quando a gente bebe água ou qualquer outro líquido, a gente acaba tirando o muco do bolo, né, do bolo alimentar, e esse muco passa direto, tá, gente? Ele acaba não ficando ali no estômago para fazer a sua função de proteger a parede do estômago. E aí ele fica propenso ao ácido que ele mesmo produz, podendo levar o paciente a desenvolver uma condição chamada de gastrite, que é a inflamação do estômago, tá? Intestino delgado. O intestino delgado ele inicia-se após a parte pilórica do estômago e varia de 5 a 8 metros. Caraca, professora, é muito grande. Sim, gente, em comprimento, o intestino delgado é a maior estrutura do sistema digestório. Por quê? Porque ele é muito comprido, tá? Ele fica em volta lá, todo enroladinho, e ele é dividido em 3 porções, chamada de duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, jejuno, que é a segunda porção, e ilho. No duodeno, gente, do intestino delgado, ele finaliza o processo de digestão alimentar. No jejuno, que é a segunda porção, ele faz o processo de absorção de nutrientes. E o ilho, tá, que é a parte final do intestino delgado, ele acaba já se conectando ali com a parte do intestino grosso, e nessa parte já começa a se formar o chamado bolo alimentar. Então, o que era antes chamado de bolo alimentar, ele começa a ser chamado, perdão, gente, eu acabei falando o nome errado, mas o que antes era chamado de bolo alimentar, quando ele chega ali na parte do ilho, ele já começa a formar o chamado bolo fecal, ou seja, as fezes, né? Então, o que o nosso corpo não absorveu, ele vai eliminar através das fezes.
O intestino grosso, né? Então, o intestino grosso ele é a porção final do tubo digestório e ele mede cerca de 1,5 a 2 metros de comprimento. Ele é fixo na parede posterior do abdômen, ou seja, na parte de trás do abdômen, e ele é dividido em colo ascendente, transverso, colo descendente, sigmoide, reto e ânus. Então, essa é a parte final do intestino delgado, tá? Qual é a função do intestino grosso, gente? Nada mais que absorção de água e armazenagem temporária de resíduos, que são as fezes, tá? Além disso, de eliminar também elas. Então, o intestino grosso ele vai armazenar temporariamente as fezes ali até que a pessoa evacue para liberar. Pessoas que seguram as fezes muito tempo no intestino grosso, essas fezes vai ficando cada vez mais seca. Por quê? Porque o intestino grosso, a função dele é absorver água, tá? Então, por isso que aquelas pessoas que têm constipação, o médico sempre orienta a beber bastante líquido, né? Para auxiliar no processo de lubrificação, de umidificação mesmo das fezes. Nós temos aqui o reto e, por fim, o ânus, tá, gente? Aí a gente também não pode deixar de falar dos órgãos anexos que eu citei para vocês. Então, os principais órgãos anexos são pâncreas, tá, gente? O pâncreas ele auxilia na produção do suco gástrico. Desculpa, no suco gástrico não, gente, no suco pancreático. Esse suco pancreático ele vai agir lá no intestino delgado quando o alimento sai do estômago. Então, quando o alimento sai do estômago, ele sai muito ácido, gente. E aí, o corpo, né, libera o suco pancreático para que ele neutralize a acidez do quimo, que é o produto que sai do estômago, e auxilia também no processo final de digestão humana. Nós temos o fígado. O fígado, gente, ele tem a função de produzir a bile, e nós temos a vesícula biliar, que é anexa ao fígado, e ela tem a função de armazenar a bile. Tá? Então, fígado produz, vesícula armazena. E a bile, gente, nada mais é que uma substância utilizada para emulsificação da gordura, ou seja, quem digere a gordura no nosso organismo é a bile, tá? Nós chamamos de sais biliares produzidos lá no fígado e armazenado na vesícula biliar, tá? Isso aqui é o que a gente falou para vocês terem noção. Até a próxima aula.